A paz do Senhor Jesus, na tarde desse dia, quero estar aqui mostrando aos irmãos, trazendo ao conhecimento da amada igreja. Atos capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam reunidos, assentados. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos é um dos capítulos mais importantes dentro do Novo Testamento. Em que sentido? Falando, Atos dos Apóstolos nos fala sobre a chegada do mover do Espírito Santo. Assim como foi a vinda de Jesus, quando João Batista o vê chegando e diz: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Atos do capítulo 2, nos traz o grande momento do mover do Espírito na terra, que nos diz o seguinte: pois relata o evento que marca o nascimento da igreja. O Pentecoste, esse capítulo, descreve a vinda do Espírito, o início da pregação apostólica e o crescimento explosivo da igreja. Nele encontramos lições fundamentais sobre o poder de Deus, a missão da igreja e o papel do Espírito Santo em nossa vida. Este papel que atinge, que se verbera até aos dias atuais. Porque esse nascer desta igreja, este mover do Espírito, não foi algo simplesmente naqueles dias. Não foi algo temporal, não foi algo de 15 a 20, a 8, a 10 anos. Não. É até aos dias de hoje. O mover do Espírito que cumpre-se aquilo que o profeta Joel disse. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Pentecoste marca o cumprimento da promessa de Jesus em João 14, onde ele prometeu enviar o Consolador, o Espírito Santo. A palavra Pentecoste vem do grego Pentecostes, que significa 50º, referindo-se ao festival celebrado 50 dias após a Páscoa. Esse era um tempo de colheita, simbolizando também o início da colheita espiritual para o reino de Deus. Aqui simboliza o tempo da chegada do mover do Espírito sobre a terra, da colheita, a qual o mundo se encontrava debaixo do jugo do diabo. E o Espírito Santo cumpre-se também a promessa de Jesus quando ele disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o quê? O Consolador. O Espírito Santo, ele vem fazer o papel de restaurar o mundo, de convencer o homem do seu pecado. A Bíblia nos diz que o Espírito convence o homem do seu pecado. Ele é aquele único que pode fazer a grande colheita. No capítulo 2 de Atos, nos fala que quase 3.000 almas vêm ao Evangelho. Não pela pregação de Pedro, até mesmo porque Pedro não era um grande pregador, mas foi através do Espírito Santo que naquele momento usa a vida de Pedro e a pregação daquela tarde, ou daquela manhã, foi uma mensagem, irmão. Foi a mensagem cheia de graça. O mundo, naquele instante, aquelas pessoas se convencem do seu pecado, se convencem da sua situação de miséria, porque o mundo todo estava em Jerusalém. Não era só judeus dali, era todos os judeus de todos os lugares que vinham para a festa de Pentecoste. Era uma festa que se reunia todos os judeus. E eles estavam ali naquele momento. E Deus usa a vida de Pedro. E esse Espírito Santo maravilhoso, que continua até os dias atuais,
convencendo o homem do pecado, convencendo o homem do seu mundo de erro, de bebida, de droga, que convence o homem da sua vida de miséria. Assim como o Espírito Santo veio sobre os discípulos naqueles dias, ele está disponível para os dias de hoje. Somos chamados a viver na plenitude do Espírito, permitindo que ele nos guie, fortaleça e nos capacite para a obra de Deus. A pergunta é: estamos abertos para receber e ser guiados pelo Espírito em nossas vidas, no cotidiano? É importante isso. Será que nós estamos pedindo, Espírito Santo, venha sobre a nossa vida. Espírito Santo, guia a minha vida. Espírito Santo, faça de mim um instrumento nas tuas mãos. Será que nós estamos trazendo, clamando e pedindo? Irmãos, é muito importante. A Bíblia diz que os discípulos ficaram 40 dias orando. A Bíblia fala que Jesus disse aos discípulos, antes de subir ao céu, olha, ficar em Jerusalém. Eles ficaram orando. Eles ficaram pedindo esse Espírito Santo para que viesse. Irmão, o Espírito Santo, eu costumo dizer que o Espírito Santo é a beleza do mundo eterno. É a coisa mais linda. O Espírito Santo não tem como homem ser um bom pregador, não tem como homem ser feliz se não tiver a ação do Espírito Santo na sua vida. Igreja não cresce, irmãos. Pode fazer movimento que for, pode trazer cantor que for, pode trazer pregador que for, se não tiver a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz a obra crescer. O Espírito Santo é que nos guia, é que nos orienta como devemos fazer a obra de Deus. Os discípulos foram guiados pelo Espírito Santo. Uma das coisas que eu vejo em Atos capítulo 2, você não vê a igreja de Atos em divisão. O Espírito Santo não trabalha no meio de divisão. Aonde tem divisão, irmãos, automaticamente existe rebeldia. Rebeldia é comparado ao pecado de feitiçaria. O Espírito Santo não trabalha no meio de rebeldia. O Espírito Santo trabalha no meio de comunhão. É por isto que uma igreja sem a ação do Espírito Santo, ela não age. Porque as pessoas começam a fazer coisas que para elas é normal. O texto fala de línguas como que de fogo, repousadas sobre cada um dos discípulos. O fogo na Bíblia muitas das vezes simboliza o quê? Purificação e poder. Aqui indica a presença divina que transforma, capacita a palavra, usada aqui línguas, no grego, glossa, que pode se referir tanto a línguas faladas quanto ao órgão de línguas. Esse dom sobrenatural de falar em outras línguas era um sinal claro de que algo novo, poderoso estava acontecendo. O dom de línguas estranhas era o sobrenatural. Era algo diferente. Como que de fogo? Fogo fala de pureza. Algo novo, algo diferente estava vindo, começando sobre uma nova igreja. A nova igreja ela tinha que ter pureza. Sem o Espírito de Deus, não. Sem o Espírito de Deus, podemos fazer muito mais. Será em vão. Com ele é impossível tornar-se possível. Sem a magia do Espírito, jamais nos tornaremos uma igreja edificante ao mundo. Sem a ação do Espírito, jamais nos tornaremos uma igreja com propósito, porque a igreja tem que ter propósito. Amém? Que esta igreja do capítulo 2 de Atos continue ardendo dentro dos nossos corações, com propósitos e objetivos. Fique debaixo da graça, que Deus te abençoe em nome de Jesus.